Bom, boa tarde a cada um de vocês. Gostaria de agradecer primeiro a presença aqui no nosso webinar. Está começando aqui pontualmente às 17 horas. Bom, a ideia dessa live aqui é a gente conversar um pouco sobre a reforma tributária, o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados, o que foi previsto no texto original e foi retirado agora no texto substitutivo apresentado pelo Celso Sabino, relator do projeto, agora na terça-feira. A gente está aqui antenado, enfim, buscando sempre trazer de forma antecipada todas as pessoas que estão aqui no nosso relacionamento, exatamente porque pode afetar na forma relevante um assunto que, de fato, atinge todos os brasileiros. A gente precisa, de fato, realmente estar bem antenado. Tá? Antes de a gente entrar aqui no assunto, eu queria primeiro passar algumas instruções, né? Então, a gente vai ter em todos os slides aqui que a gente repassar um QR Code localizado aqui no canto direito inferior. Caso vocês que estão assistindo queiram já conversar com alguém da Ativory, basta mirar a sua câmera aqui e já vai ser direcionado para o WhatsApp de algum dos nossos consultores. Tá? Fiquem à vontade. Adicionalmente, tem também um botãozinho aqui no Zoom de perguntas e respostas. E fiquem à vontade para mandar suas perguntas. A gente vai selecionar algumas para responder no final dessa apresentação. Tá bom? Deixa eu só passar o slide aqui. Bom, antes da gente começar, primeiramente eu queria falar um pouquinho da Ativory. O que a Ativory faz, né? Nós somos um grupo de assessoria e investidores internacionais. Nosso objetivo aqui é desmistificar um pouco o investimento internacional e as estratégias para se alocar capital fora do Brasil. A gente entende que, diferente do que muita gente pensa, né? Manter o capital no Brasil é mais 100% no Brasil, a gente acredita que é mais arriscado do que diversificar em outra moeda. A gente sempre trouxe isso como um princípio nosso, desde 2012, quando a gente foi criado, nascemos como empresa, onde a gente está aqui com o objetivo de ajudar pessoas a internacionalizar o patrimônio, e temos aqui dois vieses, um de investimentos em Private Equity Real Estate e outro de planejamento tributário e sucessório. Tá? Então, essas duas empresas da ponta, a Ativory Private Investment e a Ativory Asset Management, são duas empresas focadas em Private Equity Real Estate. Na Ativory Private Investment, a gente tem aqui montagem de carteiras privadas de investimento, ou seja, você, investidor internacional, você escolhendo cada um dos ativos que vai investir de real estate, lá nos Estados Unidos, e a Ativory Asset Management, você coloca o dinheiro em veículos que a gente cria e a gente, por gestão discricionária, aloca em diversos ativos imobiliários. Tá? A Ativory International Tax nasceu, que é a empresa do meio, ela nasceu exatamente no início, né, da Ativory como um suporte para viabilizar esse investimento e tornamos aí essa empresa uma unidade autônoma, onde a gente ajuda pessoas que investem no real estate e também que não investem no real estate a internacionalizar patrimônio, sempre numa ótica de planejamento patrimonial, racionalização tributária e sempre considerando a questão sucessória como muito importante nesses projetos. Tá? A gente vai falar mais no final da apresentação como que essa empresa atua aqui dentro da Ativory. E o webinar está sendo promovido pela Ativory International Tax exatamente porque é um tema de bastante relevância, independente se são investidores que estão olhando somente para investimento em real estate, como qualquer tipo de investidor que queira internacionalizar patrimônio. Vou passar, por favor. Bom, e aí eu passo a palavra aqui para o Vitor, para ele falar um pouquinho sobre as considerações da reforma. E aí, de novo, pessoal, fiquem à vontade para mandar dúvidas aqui nas perguntas e respostas do Zoom, para, eventualmente, mirar a câmera do seu celular para falar com algum dos nossos assessores no WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com todos vocês. Espero que gostem bastante da nossa live aqui hoje. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado. Acho que deu... Pode ser. Foi? Deu uma interferência aqui, desculpa, pessoal. Mas, assim, eu acho que antes de a gente entrar no detalhe, o que mudou com essa entrega do texto substitutivo, né? E depois de muita conversa do Celso Sabino com as pessoas que estavam interessadas na reforma, chegaram a um consenso sobre os temas que estavam sendo ali apresentados e entregaram o texto substitutivo no dia 3. Então, a gente vai trazer aqui mas antes disso eu gostaria de trazer como que funcionaria isso. Então, a gente tem que ter em mente que no último dia 25/6 foi entregue uma reforma ainda muito bruta, a gente falou isso no nosso primeiro encontro,
O objetivo do Paulo Guedes foi fazer barulho mesmo no mercado, ver como que os setores privados, políticos, etc., iriam se comportar com o texto da forma que estava, e ele ficou ali sentado aguardando um retorno de especialistas do mercado, né? Como que o governo poderia fazer o que ele gostaria de fazer de uma forma mais estruturada. Isso, inclusive, foi pontuado pelo próprio Paulo Guedes. A reforma, inicialmente, era um pacotão com 22 temas e tinha a previsão de 79 revogações de regulamentos e leis já existentes. Tá? Lembrando que, lá atrás, em 2020, tentaram implementar a reforma toda de uma vez e não foi bem vista pelo próprio Congresso, né, pela própria Câmara dos Deputados. Então, decidiram fasear esse processo de reforma tributária e, assim, com o objetivo principal de tributar menos o consumo e tributar mais a renda. Então, lembrando, no ano passado foi entregue uma reforma que tratava do PIS e COFINS, virou a CBS, e agora eles estão tentando implementar a reforma que trata do imposto de renda sobre pessoa física, jurídica e ativos financeiros também. Então, alguns tributaristas até brincam, né? Eles estão tentando comemorar o segundo gol sem ter feito antes o primeiro. Então, existe um processo, aqui a primeira etapa, em tramitação, para ser colocado em votação, e existe essa do imposto de renda. Lógico que, do ponto de vista político, a do imposto de renda a nível de arrecadação é bem interessante para o governo, né? Então, em paralelo com a entrega do texto substitutivo, o Celso Sabino, que é o relator da reforma, que foi nomeado como relator da reforma para tratar e tentar atender os anseios de todos que tinham ali os seus pontos a respeito do texto que estava sendo trazido, não só protocolou o novo texto, como também protocolou o requerimento de urgência. Né? O requerimento de urgência, até de número 1577, já foi aprovado, tá? E a gente acredita que na semana que vem já vai ser colocado em votação o texto substitutivo da reforma. Seguindo o raciocínio, então, onde eu parei? Eu parei no momento em que o Celso Sabino entregou um requerimento solicitando urgência na análise do texto, no texto substitutivo que foi entregue no último dia 3. Então, esse requerimento já foi aprovado ontem mesmo e foi protocolado já na tramitação do PL 2337, e até assim, quem tem interesse em acompanhar de perto, a tramitação desse projeto de lei é público. Então, se você entrar no site da Câmara dos Deputados, você consegue acompanhar o andamento. Hoje foi protocolado o requerimento 1577, que foi o requerimento de urgência sobre o tema, né? Então, já foi para o plenário da Câmara e acredito que até a semana que vem vai ser colocado em votação. No contexto político, a reforma ela tem alguns desafios, né? A gente tem uma pandemia, a CPI da pandemia em andamento, que tem demandado a dedicação de muitos parlamentares. Temos a Lei de Diretrizes de Gastos de orçamentária, né? Que tem a previsão do fundão, que está fazendo bastante barulho também. E é basicamente isso. É só ter ideia também que é um projeto de lei simples. Ele pode ser aprovado por maioria simples. O que isso significa? Hoje nós temos 513 deputados na Câmara dos Deputados. 257 os presentes, estando lá fisicamente ou online, é o suficiente para poder aprovar o texto. Então, é um projeto de lei ordinária, que eles chamam, e pode ser aprovado de maioria simples. Independente daqui de ser um projeto de uma votação simples, né? A gente tem um rito do projeto, ele não é tão simples, não é tão rápido, né? A gente tem aqui envolvimento de duas casas, uma Câmara dos Deputados, depois o Senado, depois a presidência, que pode vetar tudo, ou parte, e depois volta para o Senado, pode voltar para a Câmara dos Deputados. Então, a gente tem um rito aqui que não é tão fluido, mas é importante estar sempre atento com o que o governo está pensando. Tá? E o que foi feito inicialmente lá em junho? O primeiro projeto foi apresentado no final de junho. Tá? O que ele dizia? Que tinha uma regra anti-diferimento, tá? Para empresas que são sediadas em países com tributação favorecida ou regimes fiscais, empresas sediadas em países que têm regime fiscal privilegiado. Na prática, todos esses países estão listados na IN 1037, Instrução Normativa da Receita Federal, número 1037. Tá, lá tem a lista de todos esses países que seriam afetados
por essa regra anti-experimento. Como que é a regra hoje no Brasil? Hoje, no Brasil, a gente só paga impostos na pessoa física, né? O Wagner, o Vitor, que vocês que estão nos assistindo, só devem impostos aqui ao governo brasileiro se tiver alguma disponibilidade, e aí pode ser em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, eu recebi comprei uma ação da Apple, Dell, Tesla, algum ativo internacional, me pagou um dividendo lá nos Estados Unidos ou na Europa, qualquer lugar do mundo, eu tenho que demonstrar que recebi esse dividendo aqui no Brasil e, eventualmente, pagar imposto sobre esse dividendo. Tá? Pode ser que esse país onde você recebeu esse dividendo tenha algum tratado com o Brasil, seja de reciprocidade ou acordo para evitar de tributação. Mas, na prática, recebi dinheiro, vendi algum ativo, tive alguma renda em qualquer lugar do mundo, eu tenho que mostrar isso aqui para o governo brasileiro e pagar o devido imposto, caso seja aplicado. Tá? Nessa regra de experimento, na verdade, esse projeto dizia? Caso pessoas residentes fiscais no Brasil tivessem empresas sediadas em país com tributação favorecida ou em país com regime fiscal privilegiado, caso essa pessoa tivesse uma empresa nesse país e ela detivesse mais de 50% de cotas ou de controle dessa empresa, sendo gestor, por exemplo, caso tivesse uma dessas duas condições atendidas, seria aplicável o imposto do Carnê-Leão aqui no Brasil, a alíquota do Carnê-Leão de 7,5% a 27,5%, sempre na apuração do balanço. Tá? Então, essa foi a primeira regra que trouxe muito rebuliço no mercado. E como a gente falou no nosso webinar, né, no primeiro webinar que a gente tratou sobre a reforma, a gente acreditou que isso poderia ser discutido e retirado, e de fato foi retirado. Então, nesse texto substitutivo que foi entregue na terça-feira, já foi retirado do texto essa regra de diferimento. Então, a gente continua, por esse texto, a gente, investidor internacional, continua com esse benefício das estruturas sediadas em país com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados. Lembrando, a IN 1037 traz todos os países. Tá? E na IN 37 ela também fala que são considerados países com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados, países que não tributam a renda ou que tributam em até 20% a renda dos residentes. Então, a gente tem essa primeira regra, foi um grande rebuliço, mas já trouxe uma tranquilidade ter esse substitutivo, porque isso não está sendo mais previsto. E até complementando, Wagner, desde o início estava com esse sentimento, né? Porque a regra trazia a necessidade de tributação desse lucro, mesmo que não distribuído, e colocava que o fato gerador dessa tributação seria a apuração de um balanço. Sendo que, se você tem uma empresa sediada num país que não te cobra uma contabilidade, a necessidade de um balanço é opcional, você fica se perguntando, para que eu vou fazer um balanço se eu vou ter o fato gerador de ter que tributar o meu lucro, mesmo que não distribuído aqui no Brasil? Então, olhando do ponto de vista do contribuinte fiscal no Brasil, ele só faz o balanço para fins de atendimento da obrigação acessória aqui no Brasil. Então, para aquele investidor que tem um patrimônio no exterior acima de $1 milhão, ele faz a CBR, que é uma declaração do Banco Central de capitais brasileiros no exterior, anualmente. E quem tem um patrimônio acima de $100 milhões faz essa mesma declaração, sendo que trimestralmente. Então, para fins de atendimento de uma declaração do Banco Central, se faz necessário, na verdade, essa elaboração de um balanço. Então, a lei trazia essa regra, trazia o fato gerador, que é a apuração do balanço, logo eliminava dessa regra pessoas que não tinham patrimônio acima de $1 milhão. Então, estava confuso, e a gente, lá no nosso último encontro sobre a reforma, a gente chegou a comentar, tem alguns vícios nesse texto, a gente acredita que não vai passar. E nesse texto substitutivo, que foi entregue na terça-feira, ele de fato caiu, que é a regra anti-diferimento. Estava desestruturado a forma que foi trazido. Tá? Então, essa foi a primeira atualização que a gente trouxe aqui para vocês, que é a proposta de terminar com a oportunidade de diferir o imposto por meio de empresas sediadas em países com tributação favorecida, permanece, e a política anti-diferimento caiu nesse novo texto. Então, só para fechar aqui em termos da regra anti-diferimento, uma das grandes vantagens de uma empresa sediada em país com tributação favorecida ou em algum país com regime fiscal privilegiado é, de fato, não pagar impostos no Brasil enquanto não tiver disponibilidade desse recurso. Então, o que se faz geralmente? Uma pessoa brasileira residente fiscal aqui no Brasil,
coloca um dinheiro numa empresa em um desses países, então Ilhas Virgens Britânicas, Cayman, Bahamas, Malta, Luxemburgo, enfim, coloca um dinheiro nesse país, numa empresa sediada nesse país, uma conta bancária, e essa empresa, ela faz o investimento. Como ela que faz o investimento, como ela que tem as rendas, e eventualmente ela que tem os ganhos de capital também nas compras e vendas de ativos, para o Brasil não tem fato gerador. Então, o diferimento está aí. A gente colocar dinheiro em uma estrutura, essa estrutura que vai ter todo o lucro, ela que vai fazer todas as transações, ela que vai ter todas as rendas, enquanto você não tira dinheiro dessa estrutura para o seu nível pessoal, nada tem que se falar aqui com o fisco brasileiro em termos de impostos. Então, uma grande vantagem que, felizmente, foi considerada aí pelo relator nessa questão do texto substitutivo. Uma outra vantagem que se tem atualmente, né, e pela proposta de reforma não teria mais, seria a integralização de ativos a valor de custo. Então, a gente tem aqui a Lei 9249, o Decreto 9580, que é o Regulamento do Imposto de Renda, que habilitam que residentes fiscais no Brasil integralizem capital em empresas, seja elas no Brasil ou no exterior, a valor de custo ou valor de mercado. Qual era o benefício aqui? Por exemplo, você tem uma carteira de investimento ou foi construindo essa carteira ao longo dos anos, e aí eu vou colocar um valor, tá? Você foi investindo ao longo dos anos e teve $1 milhão ao longo dos anos. Esse $1 milhão, na verdade, você acumulou de custo, investimento seu, mas eles valem 5 milhões. E aí você quer criar uma estrutura por questão sucessória, questão tributária, algum evento, algum fato relevante que vai acontecer nos próximos tempos. E aí você cria uma estrutura e integraliza a porta capital com esses bens de $1 milhão bota esse dinheiro dentro da offshore. Aporte a valor de custo. Pela regra, a Lei 9249 e o Decreto 9580, que é o Regulamento do Imposto de Renda, você tem a opção de aportar esses valores a valor de custo, dos $1 milhão, ou valor de mercado. Sendo a valor de mercado, teria tributação aí do ganho de capital, tributação essa que atualmente é de 15% a 22,5% de forma escalonada, progressiva, e a caráter de curiosidade, os primeiros R$ 5 milhões de lucro, de ganho de capital no ano, são tributados a 15%. E aí, você coloca o dinheiro nessa empresa, se for a valor de mercado, paga esse imposto, se não for a valor de mercado, seria valor de custo, zero de tributação. Então, é uma grande vantagem para pessoas que vão montando a sua carteira ao longo dos anos, e aí chega um certo determinado momento da sua vida, você tem um filho, ou tem um neto, tem alguma preocupação sucessória, ou algum fato relevante que vai te gerar uma tributação grande aqui no Brasil, e aí você aporta esse capital, aporta esse dinheiro, esses bens seus, dentro da empresa, a valor de custo. Pela proposta de reforma apresentada no final de junho, essa vantagem tributária não existiria mais. Seria obrigatório que todo aporte de capital com bens ou direitos detidos por residentes fiscais no Brasil em empresa em qualquer lugar do mundo deveriam ser aí, aportados a valor de mercado e aí pagam um imposto de ganho de capital de 15% a 22,5%. Também uma outra excelente, grande vantagem que foi trazida agora no texto substitutivo, caiu essa proposta. A gente até brincou aqui internamente, parece que rasgaram o primeiro texto e criaram um novo texto, porque os dois principais impactos que são, né, o que a gente já falou, regra de experimento e integralização de ativos em entidades do exterior a valor de custo, os dois principais impactos foram excluídos. Tá? E aí vai muito de negociação, né? Provavelmente gerou um ruído muito grande ali na Câmara dos Deputados. O Celso Sabino aproveitou esse recesso parlamentar para fazer negociações e apresentar logo no segundo dia depois da volta do recesso uma proposta que já atendesse todos os anseios aí de vários deputados que vão participar de uma votação que agora está em caráter de urgência. Então, até complementando, quando o Paulo Guedes fala que o texto era para fazer barulho, fez, né? Porque o primeiro texto, quando trouxe essa necessidade de atualizar o valor de mercado e tributar os ativos já existentes, caso você quisesse sofisticar sua estrutura no exterior, criando uma empresa, deixando algo mais simples, né, de ser declarado, de ser tratado, então ele tirava a oportunidade do investidor transferir esses ativos a preço de custo. Então, todo investidor que quisesse constituir uma empresa, ou seja, deixar sua estrutura internacional mais sofisticada, teria que atualizar todos os ativos já existentes a valor de mercado e tributar isso. Quando isso foi colocado e fez barulho mesmo, o que a gente mais viu foi investidores correndo ativo, eu quero abrir uma empresa e integralizar isso em 2021 ainda. Porque se aprovado esse ano,
o princípio da anterioridade fiscal só teria aplicabilidade a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, os investidores estavam correndo para poder integralizar a preço de custo ainda em 2021 os ativos já existentes, porque é um caminho natural, né? Existe aquele friozinho na barriga internacionalizar parte do patrimônio, mas a vantagem que se tem de atrelar parte do patrimônio na moeda mais segura faz com que você supere esse frio na barriga. E ao longo dos anos você vai vendo que é fácil gerir um patrimônio no exterior. A gente acompanha investidores aqui desde o início do processo de internacionalização, recebemos investidores também que já têm patrimônio internacionalizado e fica cada vez mais fácil. O caminho natural é sofisticar cada vez mais esse veículo de investimento no exterior. Então, seguindo esse caminho natural, o investidor que já estava com a intenção, já estava pensando, pesquisando, ficou um pouco preocupado e começou a correr para poder integralizar logo isso. Mas, realmente, o que o Wagner falou faz sentido. Rasgaram o primeiro texto e trouxeram um novo texto, porque o primeiro texto ele trouxe alguns pontos negativos para o investidor internacional, e esse segundo texto ele caiu tudo que a gente tinha pontuado que era que tinha que ter um pouquinho de atenção, e trouxe algo muito vantajoso que a gente vai falar no final da nossa apresentação. Finalizando aqui, a gente tem algumas vantagens, né? Quando o Vitor fala, pô, vai simplificar a sua declaração de imposto de renda. Por que simplifica? Você, quando investe diretamente no seu nome, vamos supor que o Wagner invista em ações da Apple, Dell, Tesla, tem uma empresa e tem um imóvel. Para cada um desses ativos que eu falei, é uma linha do seu imposto de renda. E aí recebeu o dividendo, e aí vendeu um ativo, você tem que ajustar essas linhas da ficha de bens e direitos, representar isso nas fichas de rendimentos recebidos do exterior. Enfim, sua declaração pode ficar uma teia de aranha enorme. A gente já viu declarações aqui de 20, 30 páginas, porque todos os ativos estão no nome pessoal do investidor, e a gente fez esse processo de integralizar todos os ativos a valor de custo dentro de uma estrutura internacional. Qual é a grande vantagem, nesse caso? Ser uma linha só. Então, você tem uma participação numa empresa, sediada em algum país, e aí essa empresa que faz as operações, o que ela recebe de renda, o que ela vende de ativo, para fins da sua declaração de imposto de renda, não tem nenhum impacto. Você coloca lá, vamos supor, no exemplo que eu dei anteriormente, $1 milhão na empresa, é $1 milhão que vai estar ali dentro. Enquanto você não colocar ou retirar dinheiro, esse $1 milhão vai continuar intacto, sem mudança nenhuma. A CBE é uma outra conversa. A CBE ela tem que ser atualizada, e por isso que a gente traz aqui alguns serviços para os nossos clientes, né? Fazer o balanço offshore, questões societárias dessa empresa offshore. A gente vai tratar mais no final da apresentação como que a gente pode ajudar os nossos clientes, tá? Como que a gente ajuda, na verdade. Bom, e na ótica do investimento na pessoa física, o que trazia o texto de junho, final de junho, e que continuou no texto agora substitutivo. Então, pessoas residentes, pessoas físicas, residentes fiscais no Brasil, que investem em ativos no exterior, antes, na verdade, na regra que está vigente, né? Essa regra só vai ser alterada se o projeto for aprovado. Então, qual é a regra atual? Você, quando vende um ativo internacional, você tem uma isenção de R$35 mil na venda desse ativo. Ou seja, caso você faça vendas que somadas deem R$35 mil no mês, comprei essas ações da Apple, da Tesla, se eu as vender e a soma dessas vendas não ultrapassar R$35 mil, mesmo que eu tenha tido muito ganho de capital, eu não pago imposto nenhum, porque é uma isenção de ganho de capital de bens de pequeno valor. E aí, o governo, na verdade, a proposta traz a eliminação dessa isenção. Tá? Então, ele fala, olha, não terá mais essa isenção de R$35 mil, pessoas físicas que investem no exterior e alienem, vendam ou liquidem ativos financeiros sediados em qualquer, inclusive o termo que ele usa, em qualquer outro recinto, perde essa isenção. Então, qual é a perda que vai se ter aqui para o investidor pessoa física? Investir no exterior, vender ativo, todas as minhas transações vão ser tributáveis. Lembrando, pessoal, você quando investe no exterior, as transações são exclusivas. Diferente do Brasil, que você consegue compensar lucro com perdas que você teve no mercado, por exemplo, no mercado de ações, lá fora, mesmo que esteja no mercado de ações também, as transações são exclusivas. Ganhou dinheiro, o governo exige a fatia dele, de ganho de capital ou de renda. Perdeu dinheiro, esse risco é teu. Eu brinco aqui que o governo está junto contigo no amor, mas na dor ele te dá um tchau e benção. Então, é aquilo, você não tem mais essa isenção. Toda transação de venda que for realizada no exterior
seria aí tributável para fins de ganho de capital aqui no Brasil. Então, só acrescentando também que esse fim dessa isenção preocupa quem investe na pessoa física, né? Porque ela fala de ativos negociados em bolsas em qualquer outro recinto, mas ainda é uma interrogação na cabeça dos investidores, porque a gente tem um artigo 42 que fala que a isenção não se aplica para alienação de ativos em outro recinto, mas a gente tem o artigo 35 do mesmo texto que fala que ganhos auferidos no exterior têm a isenção de ganho de capital. Então, fica ainda uma interrogação se vai cair ou não. Esse trecho da reforma, a gente acredita que durante a tramitação vai ser ajustado. E aqui, como a gente firmou um compromisso com os investidores de mantê-los atualizados, a gente vai trazer sempre que tiver uma novidade. Mas, a priori, da forma que está o texto hoje, ainda existe uma dúvida se vai ou não permanecer essa isenção, considerando que temos, no mesmo pacote de textos, artigos que se contradizem. Tá? Então, a gente acredita que vai ser melhorado, ou vai ser tirado a isenção de R$35 mil, ou vai permanecer, porque temos os artigos dizendo as duas coisas nesse novo texto. É aquela contradição, né, que, infelizmente, não teve, acho que nesse capítulo, né, não teve um cuidado assim para notar que um artigo está contrapondo, está contradizendo o que um outro artigo traz. Então, quais são esses artigos? Tá? O artigo 42, ele traz exatamente a mudança na lei para tirar essa isenção de R$35 mil. Tá? Mas no artigo 35, desse mesmo capítulo 5 do texto substitutivo, no artigo 35 ele diz que não se aplica tudo que está escrito nesse artigo para ganhos em operações realizadas no exterior. Então, tem ou não tem, né? Vai ter a isenção, porque pelo artigo 35 não abarca o exterior, ou não, pelo artigo 42 você tira essa isenção da lei que trata exatamente desse ganho de capital. Tá? Então, é uma dúvida que se tem mesmo, tá, gente? Então, esse texto, lembrando, esse texto vai passar ainda por votação, tá? Então, ele ainda tem a votação na Câmara dos Deputados, está em caráter de urgência, tá? Então, já foi aprovado o caráter de urgência, então, provavelmente vai entrar na pauta recentemente. Esse é um ponto. O segundo essa proposta de mudança de reforma tributária, ela tem envolvimento de imposto sobre renda. O imposto sobre renda ele só pode ser ajustado no ano seguinte ao seu ajuste. O que isso significa? Se a gente tiver essa proposta de reforma tributária aprovada em 2021, mesmo que seja aprovada agora em agosto, setembro, outubro, novembro, só vai passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. E assim vale para 2022. Se não passar em 2021, só 2023 para frente. Então, a gente ainda tem um rito processual que é relativamente longo e discussões aí para ajuste de texto, que a gente está aqui acompanhando muito ferreamente qual está sendo o andamento, quais estão sendo as reivindicações do mercado para trazer aqui para todos os nossos investidores e também para toda a nossa base de uma forma muito mais atualizada e próxima do que está sendo pensado. Tá? Perfeito. Então, reforçando o que o Wagner trouxe aqui, né? Os assuntos discutidos nesse webinar ainda não são definitivos, tem uma tramitação, vai passar pela Câmara, vai para o Senado, se tiver ajuste no nível do Senado, volta para a Câmara para depois sanção ou veto presidencial para poder passar a valer no ano subsequente ao ano da aprovação. Então, a gente falou aqui das novidades. Do que caiu, na verdade. Né? Das novidades que caíram, dos textos que foram retirados. Agora a novidade, o Vitor vai falar, mas antes de falar, só queria lembrar a todos aqui que a gente recebeu 2 perguntas aqui, obrigado a quem enviou as perguntas. Caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para mandar aqui pelo perguntas e respostas do QA, né, aqui do Zoom. Caso já queiram falar com algum assessor nosso, basta mirar aqui no QR Code. Vai ser um prazer conversar com todos vocês diretamente, caso tenha alguma intenção já de prosseguir o contato com a Ativa. E aí, entrando aqui no ponto novo, né, que não estava sendo tratado, não estava sendo conversado, o Vitor vai trazer aqui algumas questões desse novo grande benefício. A gente está vendo como uma grande oportunidade para muitas pessoas conseguirem ter economia de impostos. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Perfeito, Wagner. Então, o que o governo, que o Celso Sabino trouxe nesse novo texto substitutivo? Ele trouxe a oportunidade do investidor que já possui ativos no exterior há alguns anos. Então, o que vai definir se esses ativos já eram existentes ou não?
são os ativos declarados na data base de 31/12/2020, ou seja, se a sua declaração de imposto de renda que foi entregue em abril de 2021, com data base 31/12/2020, tiver lá ativos internacionais, eles poderão se beneficiar desse novo texto. E o que ele fala? Ele dá oportunidade para o contribuinte atualizar a valor de mercado na data do último dia útil do ano de 2021 pelo câmbio de venda, e se tiver uma variação positiva desse ativo, então, eu tenho o custo de aquisição desse ativo, eu tenho o dólar que eu utilizei para converter esse ativo para real, e eu estou tendo a oportunidade de pegar esse mesmo ativo, pegar o valor de mercado dele no último dia útil de dezembro de 2021, converter pelo câmbio de venda, avaliar se teve um ganho de capital, uma variação positiva e tributar em 6%. Então, a gente está falando aqui em você deixar de tributar a uma alíquota de 15% a 22,5%, que é a alíquota do ganho de capital. O que é o ganho de capital? Né? O ganho de capital, quando você tem um ativo internacional, é a variação positiva do ativo, ou seja, comprei a $100 e vendi a 200, eu tive um ganho de capital de $100, e a variação positiva cambial, considerando que é o ativo internacional atrelado numa moeda diferente do dólar. Então, se você comprou um ativo a $100 a 2 e está vendendo, e hoje o câmbio está a 5, o seu ativo na ótica real vale mais do que você adquiriu. Então, a gente tem essas duas possibilidades de ter variação positiva. 1, ganho de capital pela variação cambial positiva. 2, ganho de capital pela variação positiva do ativo. Então, se você hoje alienar um ativo com um ganho de capital no exterior, você tem que expor a sistemática do GCAP a uma alíquota de 15% a 22,5%. Então, o governo traz no texto, ao invés de você tributar 15%, que é a primeira faixa, você tributar 6% dessa variação positiva. Então, só considerando a primeira faixa, já é uma economia de 9% de carga fiscal sobre os seus ganhos no exterior. Então, aqui, até fazendo para poder tangibilizar para você o quanto que isso é benéfico, a gente tem investidor interno que já tem ativos no exterior desde 2010, 2009, quando o dólar estava 1,90, R$2. Hoje o dólar já está 5,17, 5,20. Então, só em ganho pela variação cambial já é muito expressivo para o investidor. Então, se ele está tendo a oportunidade de trazer esse ativo que ele tem desde 2010 a valor presente e sobre a variação positiva pagar 6% e não 15%, por que não aproveitar isso agora? Né? Então, a gente viu isso como algo muito positivo, principalmente para aqueles investidores que já se aventuram no exterior por mais tempo, aquele que de fato pegou toda aquela variação do dólar frente ao real, né? de 1,90 para 5. Então, não só isso, como também a variação do ativo no exterior. Tem um outro ponto também que a gente vê como ainda está um pouco confuso, ainda vai passar por tramitação, mas o critério de valor de mercado de uma empresa no exterior é o patrimônio líquido, que faz sentido do ponto de vista do contábil, né? Sendo que dentro do patrimônio líquido, você vai ter lá o capital integralizado pelos sócios e os lucros acumulados daquela sua empresa. Então, olhando para você, dono de uma empresa com a participação societária, se você tem lucros acumulados a serem distribuídos na forma de dividendos recebidos no exterior, a alíquota é escalonada até 27,5%. Bom, temos isso em mente. Então, se eu reduzir capital, eu tenho que respeitar a sistemática do GCAP, 15 a 22,5. Se eu distribuir dividendos, eu tenho que respeitar a sistemática do Carnê-Leão e tributar esses dividendos com a alíquota escalonada até 27,5, sendo a maior fatia caindo na alíquota maior de 27,5. E o novo texto diz para você que o valor de mercado da sua empresa, seu patrimônio líquido, ele está te dando a oportunidade de você não só atualizar a sua empresa a valor de mercado, considerando o capital integralizado, como também tributar em 6% os lucros acumulados, que você vai estar dentro do PL, né? O valor de mercado da sua empresa. Então, a priori, a gente entende que está muito bom para ser verdade. Então, sobre esse ponto em específico, o ideal é aguardar a tramitação, ver como que se vai ocorrer algum ajuste ou não, mas do jeito que está, a gente vê como algo muito positivo para o investidor que já atua no mercado internacional.
seria legal também falar um pouquinho, Vitor, ainda nessa questão da atualização, em relação, não é tão simples quando, poxa, o meu ativo valia tanto e vale tanto agora. Você tem que ter um procedimento a fazer, prazo a cumprir. Poderia falar um pouquinho? Acho que seria obrigado. interessante. Inclusive, esse ponto é bem importante. Ele traz essa possibilidade de você tributar em 6% seus ativos atualizados a valor de mercado no último dia útil do ano de dezembro de 2021, mas para você adotar esse procedimento não é simplesmente você apurar valor de mercado e tributar e recolher um DARF, não. Para você adotar esse procedimento, você tem que entregar um formulário na Receita dizendo que você optou por atualizar os seus ativos a valor de mercado e vai tributá-los a 6%. Então, tem investidor até procurando a gente, Vitor, como é que eu faço esse procedimento? Eu falei, calma, o texto substitutivo ainda está em tramitação. A gente não sabe nem se esse, de fato, vai ser o procedimento. Mas esse novo texto traz que se você tiver a intenção de atualizar os seus ativos a valor de mercado e tributar em 6%, você precisa fazer um procedimento junto à Receita informando que você tem a intenção de atualizar os seus ativos. Então, não é simplesmente querer, você tem que realizar um procedimento. E eu tenho certeza que o governo, isso é uma estratégia do governo que ele deve estar agoniado, né? Aquele investidor internacional que tem ativos desde 2010 e o governo dentro de uma empresa, ou então está segurando um ativo, né? Não faz nenhum evento de alienação e o governo não está tributando nada. Então, vamos permitir o contribuinte atualizar o valor de mercado e tributar pelo menos 6% desse ganho. Vamos incentivar esse contribuinte a atualizar esses ativos. Então, tem em mente que existe isso, a gente vê como algo positivo e que, caso você queira realizar, precisa seguir um procedimento junto à Receita Federal. Tá? Que ainda vai ser 100% definido. Né? Então, aquilo, né? Primeiro o relator ele quer aprovar isso, aprovando, vai ter, como todo ano tem, uma normativa da Receita Federal para dar todas as orientações. Tá? E por que o governo está fazendo isso? Acho que é importante. O governo está tendo diversas ações com busca de receita. Né? Então, você que investe hoje lá fora, só paga imposto no Brasil, como a gente falou, por eventos, pelo regime de caixa, né? Vamos dizer assim. Na contabilidade fala regime de caixa, disponibilidade de recursos a você, pessoa física residente no Brasil. Como esse evento não acontece, o Brasil não consegue recolher impostos. Tá, então, qual foi a contrapartida que está se dando? Olha, eu te dou a permissão de atualizar seus bens com a data de dia 31/12, e aí tem uma lista de bens, tá? Depósito bancário, não, depósito bancário já é atualizado, né? Mas depósito bancário remunerado, ele não é atualizado. Depósito bancário não remunerado. Fundo de investimento, ações, empresas, ele te dá a oportunidade, em contrapartida você paga 6% do que você ganhou, tá? E qual é o motivo? Bancar programas sociais visando a corrida eleitoral de 2022. Então, ele está buscando uma antecipação de receita. Na prática é isso. E qual é o benefício para o investidor? Na ótica do ganho de capital, não tem tributação em 15%, tem tributação em 6%. Na ótica de, eventualmente, uma empresa que tem lucro, como o Vitor falou, né? A empresa seria, pela proposta de reforma, valorizada pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido é uma composição de duas principais contas: capital social, que é investimento do sócio, e lucros que essa empresa ofereceu ao longo dos anos. O governo está tendo a oportunidade de pegar essas duas contas e atualizar a valor de mercado no seu imposto de renda. Tá? Lembrando, o lucro que está ali quando distribuído é tributado de 7,5% a 27,5%. E o Vitor disse, olha, por que cai mais em 27%? Porque 27% é a alíquota a partir de mais ou menos R$5.000. Então, no ano, teve mais de R$5.000 de renda, já vai estar acima de 27,5%, a maior parte da população está nessa alíquota quando se fala em investidores internacionais. Então, é uma oportunidade de você economizar bastante imposto. Na ótica de dividendos, mais ou menos 21%. Na ótica de ganho de capital, no mínimo, 9%. Ainda sobre esse tema, o Maurício bem perguntou. Maurício, se isso for aprovado, a gente bate muito na tecla, né? Está em tramitação, ainda vai ser aprovado, pode cair, pode ser ajustado ou não, mas do jeito que está hoje, fazer a opção de atualizar os seus ativos no exterior a valor de mercado pode ser realizado até o dia 29 de abril de 2022, tá? Então, até o dia 29 de abril de 2022, o investidor internacional pode realizar a opção de atualizar os ativos a valor de mercado. Maravilha. Um ponto aqui que eu queria trazer até em relação a esse tema aqui, antes da gente
passar aqui, na reforma, a gente não tem ali especificidade de qual é uma empresa, qual é o padrão contábil a adotar, né? E aí, trazendo aqui, tem vários padrões contábeis. Tem um padrão brasileiro, tem um padrão norte-americano, tem um padrão Regras Gerais de Contabilidade, que é o FRS. Então, na norma, ele não diz. E, a depender do padrão, você pode ter lucros extremos ou prejuízos extremos. Então, um dos riscos que a gente traz aqui perfeito, se o governo aprovar, maravilhoso para todo mundo, etc. Mas qual o padrão que a gente vai adotar? Vai ser padrão norte-americano, brasileiro, vai ser regra geral de contabilidade? Eu tendo a achar que é regra geral de contabilidade. Mas, enfim, ainda é uma dúvida, porque realmente não está esclarecido, não está dizendo na norma apresentada anteontem. Mas como que a gente... Pessoal, obrigado aqui pelas dúvidas que estão enviando. A gente já vai responder, tá? Logo na sequência desses slides aqui, já vai parar aqui uns 5, 7 minutos para responder todas as dúvidas que estão sendo enviadas. Eu queria agradecer antecipadamente a todas as pessoas que tiveram dúvida e proativamente colocaram aqui na pergunta e resposta do Zoom. Bom, como que a gente ajuda os nossos clientes, tá? A gente tem aqui 2 unidades de negócio na Ativory, onde a Ativory International Tax, né, uma focada em projetos de estruturação internacional, então uma unidade solucionadora de dores específicas, a gente já vai falar na sequência, e uma outra unidade de gestão fiscal sucessória, que é todo apoio recorrente. Tem imposto de renda no Brasil, tem CBE a ficar atento, tem documentação societária a atualizar, tem eventualmente um imposto de renda a fazer nos Estados Unidos, demonstração financeira offshore, tem aqui eventualmente um fato sucessório de um investidor internacional, eu preciso passar esse patrimônio para meus herdeiros. E é toda a questão recorrente depois de você ter uma estrutura ou um investimento internacional. Pode passar, por favor. Como que a gente faz? O que essa unidade de estruturação internacional ela faz? Então, geralmente, as pessoas têm uma dor. Por exemplo, olha, eu invisto no exterior e recebo dividendos. Recebendo a pessoa física é o melhor cenário? Então, como que a gente faz para solucionar isso e trazer uma ótica tributária o mais racionalizada possível? Ou, olha, já tenho uma idade avançada, eu tenho alguma preocupação sucessória, eu tenho um filho, eu queria deixar esse patrimônio mais facilmente passado a ele na minha falta. Então, a gente pega essas dores dos clientes, entende um pouco melhor o perfil da família, é casado, não é, qual o regime de casamento, tem filhos, não tem netos, não tem, qual é a preocupação sucessória, qual o perfil de investimentos, caso já tenha investimento, qual é a sua carteira, qual é a estratégia, ganho de capital, é uma estratégia de montagem de carteira de dividendos, entender, fechar um diagnóstico com esse investidor, para depois a gente ir para uma reunião de planejamento, onde a gente traz aqui todo o arcabouço técnico, toda a teoria de um brasileiro residente fiscal aqui que investe lá fora, de um não residente dos Estados Unidos que coloca capital lá nos Estados Unidos, como que a gente traz soluções tributárias e sucessórias envolvendo, eventualmente, algum país com tributação favorecida ou um país com regime fiscal privilegiado. Enfim, a ideia é mostrar para o investidor diversas opções e quais são os prós e contras de cada uma dessas opções, e a gente traz também as estratégias. Tá? Ao final dessa reunião, a gente aqui na Ativory criou um simulador, né, onde a gente transforma todo esse conteúdo teórico em número. Na prática, o investidor quer saber quanto vai sobrar no final das contas, no bolso dele, depois de impostos, depois de custo de estrutura. Então, a gente criou esse simulador, que é exatamente a telinha dele, essa que está aqui nesse slide. Então, um simulador que nos ajuda a calcular de forma bastante séria quanto vai sobrar no bolso do investidor após despesas de estrutura, custos de conta bancária, por exemplo, e impostos. Então, a gente consegue direcionar aqui, dar subsídio para o investidor, no final das contas, decidir qual é a melhor estratégia que se adequa ao perfil dele. E a gente implementa. Então, um grande diferencial que a gente enxerga aqui nesse serviço, além de toda essa questão técnica, teórica, né, que tem muita gente que sabe bastante aqui do Brasil, de resistificar no Brasil, tem muito advogado, contador muito bom mesmo lá nos Estados Unidos, que sabe bastante do regulamento fiscal de lá. Pouca gente, a gente não viu ainda, com toda a modéstia à parte, né, a gente não viu ainda uma empresa que fizesse esse link de 2 países, eventualmente envolvendo um terceiro país, como esse país com tributação favorecida, de uma forma unificada. A gente traz isso e implementa. Então, se você falar com um advogado hoje para fazer o planejamento tributário internacional aqui no Brasil, ele vai fazer, talvez, de uma forma brilhante, mas ele vai te entregar lá um PDF ou um conjunto de papéis que você vai ter que correr atrás de um agente de registro, uma empresa certificada
nas Ilhas Virgens Britânicas, em Quênia, em Bahamas, para fazer essa implementação da offshore, ou um advogado lá nos Estados Unidos para fazer a implementação dessa LLC ou da corporation, vai ter que ir atrás de um banco que aceite esse tipo de estrutura como correntista. Eventualmente, você vai ter que ir aos Estados Unidos para abrir essa conta. Então, a ideia aqui da Tivoli é one-stop shop. Você entra aqui, conversa com o Wagner, com o Vitor, com algum assessor aqui da Tivoli, a gente planeja isso para você e implementa. Então, o seu trabalho vai ser aqui, ceder quais são as suas dores, documentação, a gente vai te retornar com alguns formulários e para você assinar e implementar tudo que a gente conversou nessa reunião de planejamento. A gente chama esses projetos de chave na mão, desde o entendimento que você, da sua dor, o entendimento da sua família, das suas necessidades, planejamento, e também a gente entrega aqui uma estrutura 100% alinhada com o que a gente planejou nessa reunião de planejamento tributário. E o outro serviço de gestão fiscal sucessória, como eu falei, é um serviço de gestão recorrente. Então, você depois que tem um ativo internacional ou uma estrutura internacional, uma empresa, você precisa declarar esses ativos ou essa empresa aqui no Brasil para o imposto de renda. Você precisa declarar a declaração de capital brasileiro exterior, caso você tenha mais de $1 milhão fora do Brasil. Você é obrigado a enviar essa declaração ao Banco Central. Caso você tenha ativos nos Estados Unidos, eventualmente você é obrigado a enviar o imposto de renda lá. Caso você tenha uma empresa offshore, pode ser benéfico você ter uma demonstração financeira, um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, para justificar os números que estão expostos no seu imposto de renda e na CBE. Então, a gente faz isso aqui, a gente, dentro de casa, a gente produz esses balanços das offshores, a gente organiza a contabilidade da empresa americana, junto a um CPA certificado. Quem tem empresas nos Estados Unidos, né, precisa ter uma contabilidade organizada lá nos Estados Unidos, assinada por um CPA. A gente faz esse link, toda a classificação, toda a pré-contabilidade que a gente chama, antes desse CPA fazer, de fato, a declaração. A gente também cuida de toda a parte societária. Então, coloquei dinheiro nessa empresa. Você precisa ter uma ata de aposta de capital, ou um contrato, né, que justifique o empréstimo seu contra a empresa. Caso você tire dinheiro, uma ata de distribuição de dividendos, ou uma ata de redução de capital, ou um aditivo de contrato de empréstimo. Todos os anos você precisa pagar taxas aos governos onde você está se relacionando. A gente controla isso tudo para você. Nesse escopo de serviço também, todos os nossos clientes têm acesso a um portal que a gente criou. A gente tem um time de desenvolvedores aqui na Tivoli, que nós criamos o nosso RP adequado às dores dos nossos investidores, e também um portal onde os investidores conseguem acessar, subir documentação de extrato bancário, baixar a documentação da empresa, enfim. A ideia com esse portal é que você tenha um assessor 24/7, não dependa de ninguém do time da Tivoli para ter acesso a alguma documentação. Então, a gente também disponibiliza tudo por esse portal. A gente tem um aplicativo também, está na Apple Store, na Google Store, onde a gente consegue notificar os nossos clientes por lá. A ideia desse serviço é dar a mão ao investidor, e aí o investidor faz o que geralmente, pelo que a gente escuta, o mais legal é multiplicar o patrimônio, e deixa com a Tivoli que a gente faz todas as questões de reflexo disso, tanto aqui para o Brasil ou para o exterior. Tá? Nesse escopo de serviços também, pessoal, a gente tem um plano de proteção familiar. Então, eu tenho trazido isso para pessoas que a gente conversa. A gente já teve alguns eventos de sucessão aqui na Tivoli, infelizmente, e esses clientes tinham esse serviço de gestão fiscal sucessória, onde a gente apoiou todas as famílias a receber esse patrimônio da forma mais rápida possível e com o menor custo aplicável àquela estrutura. A gente, como o melhor do que ninguém, a gente sabe de todo o patrimônio do investidor. Com esse serviço, a gente sabe todo o patrimônio do investidor, quem são os stakeholders que a gente tem que contactar, o banco, corretora, eventualmente um paralegal para fazer uma documentação de imóvel. Enfim, a gente sabe disso tudo, que a gente precisa fazer esse reflexo aqui para a declaração de imposto de renda, e a gente ajuda essa família a receber esse patrimônio de uma forma mais rápida e menos dispendiosa possível. Bom, agora a gente tem algumas dúvidas aqui. Gostaria de agradecer antecipadamente a quem enviou. Bom, começando aqui pela dúvida do Darcy. Ganho de capital de PF no exterior inclui a variação de moeda também? Foi aquilo que o Vitor disse. Então, o ganho de capital, para quem reside no fiscal no Brasil, né? Quando tem um ganho de capital no exterior, antes da gente falar no imposto, a gente precisa primeiro saber qual foi a origem desse rendimento que você colocou nesse ativo internacional. E aí você vai perguntar, o que é isso? Então, você pode ou ter origem de rendimento em real ou origem de rendimento em moeda estrangeira. Por exemplo, saí do país, morei 3 anos fora do país, ganhei salários, logo, meus rendimentos nesse intervalo de tempo são rendimentos auferidos em moeda estrangeira. Tá? Quando você tem um investimento no exterior, que o rendimento
fruto daquele investimento foi auferido em moeda estrangeira, você não olha para a variação de moeda, você só vai olhar para a variação do ativo. No caso mais comum, né, Wagner, eu nunca trabalhei fora do país. Então, Wagner, todos os rendimentos que eu obtive na minha vida são rendimentos oferidos em reais. Então, todo investimento que eu tenho fora do Brasil, eu sempre vou olhar na ótica em real. O que a ótica em real me diz que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que pagar imposto sobre variação do ativo em dólar e variação cambial. Então, vamos um exemplo hipotético, tá? Investir numa ação que valia $1. E eu investi $1.000, tá? Ao câmbio de 3. Então, eu tinha R$3.000, tá? Vamos supor que quando eu vendi essas ações, essa ação que valia 1, agora vale 5, e o câmbio está de R$5. Então, eu investi 1.000 e resgatei 2.500. Então, na verdade, eu tenho um ganho de capital de 1.500. Eu considero tanto a variação do ativo como a variação também do câmbio. Tá, Darcy? Deixa eu pegar uma outra aqui, do Pedro. O Pedro está se perguntando qual é o benefício de atualizar os investimentos no exterior a valor de mercado. Se você já investe no exterior, Pedro, e você quer atualizar esse valor de mercado, faz a opção de atualizar esse valor de mercado, você tem a oportunidade de tributar o ganho, que seria tributado a uma alíquota de 15% a 22%, ou a 22,5%, por uma alíquota de 6% flat. Então, daqui para frente, você vai ter um novo custo desse investimento. Então, você vai ter um lucro acumulado, que você vai tributar em 6%, e um lucro daqui para frente, que vai respeitar a sistemática do ganho de capital. Então, você já economizou uma alíquota de 9% do lucro que você tem acumulado até dia 31 de dezembro de 2021. Então, isso aqui é uma oportunidade de você expor o lucro que você já tem acumulado, ter uma nova base de custo, que daqui para frente você já vai ter cumprido o pagamento do ganho que você tinha acumulado. Então, a oportunidade aqui que eles chamam que é fazer o step up the base, né? Você jogar o custo que você tem declarado na sua ficha de bens e direitos para cima, se tiver variação positiva, tributar em 6% e ter uma nova base de custo. Então, a sua variação daqui para frente continua sendo variação cambial e variação do seu ativo. Mas o lucro que você tinha acumulado, o ganho que você tinha acumulado, você não vai precisar mais expor, porque você já pagou 6%, ao invés de 15% a 22,5%. Então, você economiza 9% de imposto no mínimo de ganho que você tem acumulado. Por que eles falam no mínimo? Se você tem uma empresa, vou usar o mesmo exemplo que eu usei, né? $1 milhão. E aí, você investiu $1 milhão, colocou dinheiro durante alguns anos, $1 milhão. Perfeito. E aí, você foi operando, comprando e vendendo ativos durante os anos, recebendo dividendos, etc. E agora você tem $5 milhões de capital lá na sua empresa, está na sua conta bancária. Tá? Para fins de contabilidade, você tem $1 milhão de capital social e $4 milhões de lucros acumulados. Se você pega esses 4 milhões e distribui para a sua conta pessoal, uma retirada da empresa, você vai pagar 27,5% desse valor, lucro distribuído. Se você faz essa atualização, que está sendo proposta nesse novo texto, você não vai pagar 27,5%, você vai pagar 6% sobre o valor do capital social e do lucro em real, obviamente, convertido ao câmbio de venda do dia 31/12. Então, o grande benefício aqui é você subir a sua base tributária. Então, lá nos Estados Unidos, eles chamam, por isso que o Vitor falou step up the base, né? Lá nos Estados Unidos, esse é um processo que se faz quando você vai mudar de país para lá, sai do Brasil ou de outro país e ir para os Estados Unidos. Você faz algumas ações para fazer um step up the bases em toda a sua carteira de investimento. Então, essa aqui é a oportunidade de você aumentar a sua base de custo. Qual a vantagem de aumentar a base de custo? Pagar menos imposto quando tirar dinheiro da empresa no futuro. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, que é se a oportunidade de atualizar valor de mercado também se aplica em saldos depositados em conta corrente. Então, aqui, o que o texto traz? Ele traz a oportunidade de se atualizar valor de mercado, mas também tem que lembrar, e que não foi abordado nesse texto, que saldos depositados em conta corrente não é conta poupança, que eles chamam de saving account. É conta corrente, não sofre ganho pela variação positiva cambial. Tá? Não sobe tributação sobre o ganho. Então, como que funciona? Se eu tenho um saldo depositado em conta corrente, eu chego em 31/12 de 2000 do ano calendário, né?
faço a conversão pelo dólar de compra e exponho isso na minha declaração, e a variação positiva cambial em cima desse saldo eu coloco como rendimento isento. Então, você não vai precisar atualizar valor de mercado e tributar em 6%, porque ganhos de variação positiva sobre saldos depositados em conta corrente, mais uma vez, conta corrente, não é conta saving account, que é conta poupança, né? Em conta corrente, não é tributado. Então, é um rendimento isento. Então, basicamente essa oportunidade de atualizar valor de mercado são só para ativos que estão expostos ao ganho de capital pela variação positiva dele ou pela variação positiva cambial. A conta corrente é o único ativo que o governo dá isenção de variação cambial. Tá? Inclusive, é o único ativo da ficha de bens e direitos, quando você investe no exterior. Na verdade, a declaração de imposto de renda é a base de custo. Né? O que você atualiza todos os anos? Saldos em conta bancária, saldos em conta que não são contas remuneradas. Tá? Então, quando você tem uma conta no exterior, checking account não tem remuneração tradicionalmente. Então, você sempre que vai atualizar esse saldo dia 31/12 do ano calendário, você precisa mostrar qual foi a sua variação cambial entre o 31/12 do ano anterior para o 31/12 do ano atual. Essa variação cambial, pela regra atual e pelo último texto, não é tributada aqui para o Brasil. Você precisa mostrar que teve uma variação cambial, porém essa variação cambial não é tributada. Tá? E é importante. A gente fala muito com clientes aqui, com pessoas que têm conta checking account, aí o banco liga. Fala, poxa, Wagner, Vitor, vocês estão aqui com $50 mil parados em conta, por que você não bota no Money Market? E aí a gente sempre fala, olha, não coloca, porque esses investimentos que são de renda fixa, fora do país, a rentabilidade é muito pequena. Então, a gente, como uma moeda em real, valorizou muito aí nos últimos 2 anos, a gente sofre bastante com variação cambial. Se você coloca um ativo que tem rentabilidade, você, quando tirar dinheiro desse ativo, vai pagar imposto pela variação cambial e por essa remuneração que geralmente é ínfima. Tá? Então, pensar bastante antes de tirar dinheiro da checking account e colocar numa saving account, se faz sentido. Geralmente, não faz sentido. Deixe na conta corrente não remunerada, pede para o banker, para quem te ligou, para não colocar remuneração, porque não tendo remuneração habilita a isenção de imposto de ganho de capital na variação cambial de um ano para o outro. O Wagner, acho que é interessante você falar um pouquinho do custo de uma estrutura lá fora, porque a gente tem muitas perguntas aqui relacionadas. Até que patrimônio faz sentido eu ter uma estrutura mais sofisticada? Vale a pena? Qual é o momento que vale a pena eu abrir uma offshore para investir? Perfeito. Então, isso é uma decisão muito pessoal, né? A gente não gosta de tratar isso como olha, tem isso, é isso. Realmente não é nada robotizado, não é uma receita de bolo. A gente brinca aqui. Então, é realmente muito pessoal. Já tive clientes que abriram offshore com $15 mil. Ele tinha um horizonte de investir, $15 mil hoje, né? Ele tinha um horizonte de investir mais. Mas é aquilo, você tem um custo de uma offshore de implementação de em torno de $2 mil no ano zero. Então, quero abrir uma offshore agora em 2021, em torno de $2 mil para abrir essa offshore. Só do agente de registro, né? Só desse agente local, fora custos com terceiros, inclusive com ativos. E depois, no ano 2 para frente, você vai ter o custo de manutenção, de em torno de $1.500. Então, é muito pessoal. Olha, esse custo aí, ele é relevante para a sua estrutura. Tá? Eu sempre trago esse subsídio para o cliente. Olha, realmente, para mim, faz sentido, geralmente faz sentido a partir de $200, $300 mil, pensando no imposto de herança dos Estados Unidos. Tá? O imposto de herança nos Estados Unidos é de 18% a 40% do que excede $60 mil. Tá? E aí dão um balizador. Quando você tem $500 mil investido nos Estados Unidos, você tem uma exposição de imposto de herança lá nos Estados Unidos de em torno de $140 mil. Então, é aquilo. Poxa, $140 mil. Até o Maurício colocou aqui uma questão aqui de 400 mil. 400 mil vai estar em torno de $100 mil no imposto de herança. É melhor pagar 1.500 ao ano para não ter esse imposto de herança? E aí entra realmente uma decisão pessoal. Eu tenho clientes de N situações. Teve um cliente que só abriu offshore depois de $1 milhão, porque ele assumiu o risco. Chegou a um risco de quase $400 mil de imposto de herança. Mas ele tomou o risco, e uma pessoa de 40 anos, 2 filhos, olha, não tenho pretensão de morrer nos próximos meses, então vou segurar aqui porque eu vou chegar a $1 milhão no horizonte. Mas geralmente a gente vê a maioria das pessoas estão pensando aí a partir de $200, $300 mil, porque a tributação do imposto de herança está próxima a $100 mil
na falta dessa pessoa, tá? Até complementando, tem a questão sucessória também, né, mano? Então, se você tem patrimônio no exterior e está preocupado com seus herdeiros, como que esses seus herdeiros vão ter o controle desses ativos, né, na sua falta? Então, eventualmente, uma manutenção de $1.400, $1.500, $1.700 por ano não vai ser alto para você, né? Porque acontece muito, o investidor vir a falecer e os herdeiros aqui no Brasil não conseguir ter acesso ao patrimônio no exterior. Por quê? Tem que fazer inventário no Brasil, tradução juramentada, contratação de um profissional, um advogado no exterior, início do processo de inventário no exterior, entender quais são os ativos que estão lá fora, para aí sim o herdeiro ter acesso a esse patrimônio. Então, tem a questão da proteção patrimonial contra o imposto de herança, que é dolorido nos Estados Unidos, e tem também a questão sucessória, que, bem planejado, de 3 a 30 dias, né? E se você fizer vista grossa para isso, a gente não consegue estimar um prazo em que os seus herdeiros poderiam ter acesso a esse investimento, porque tem um gargalo que é o Brasil, né? O processo de inventário no Brasil pode ser rápido, como também pode virar uma discussão familiar e durar anos. Então, tem essa preocupação sucessória também. Exatamente. Então, offshore, além de questões tributárias, qual uma grande vantagem de uma offshore, pensando no mercado financeiro dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, não há imposto sobre ganho de capital de estrangeiros que detenham ativos financeiros. Então, por exemplo, se o Wagner for investido em ações da Apple, da Bethesda, como eu dei exemplo, se eu vendo essas ações nos Estados Unidos, eu não tenho imposto lá, mas eu tenho imposto aqui no Brasil. Como a offshore também não é residente nos Estados Unidos, ela não tem tributação, nos Estados Unidos também não tem imposto, e no Brasil não pago nada porque não sei o que estou fazendo, quem está fazendo em minha offshore. Então, benefício tributário enorme. Tá? O benefício sucessório também é bem relevante. Com a Covid, isso ficou um pouco mais acentuado da preocupação das pessoas, né? A gente teve, já, nas sucessões de ativo que a gente ajudou o nosso cliente, o maior espaço-tempo foi de 30 dias, mas tinha ferramenta de facilitação sucessória, porque é necessário, não é porque você tem uma estrutura offshore, não é necessário, não é porque você tem uma estrutura offshore que você tem facilitação sucessória. É importante tirar um pouco dessa crença, né? A gente teve até um webinar sobre vantagens, né, de uma estrutura offshore, e a gente trouxe isso. Então, não é porque você abriu uma empresa que você já tem facilitação sucessória. Então, é importante você implementar uma estratégia para que esse tempo de passagem de patrimônio seja bastante reduzido e não dependa de inventário. Tá? O que o inventário se traduz, além do tempo, né? O tempo do inventário, geralmente não se coloca na conta, mas deveria se colocar na conta esse custo do tempo. Tem advogado, custo de corte, paralegal, enfim, diversos atores envolvidos nesse processo. Então, a gente, com uma estratégia de facilitação, a gente não tem nenhum desses atores, não tem tempo, esse tempo longo de inventário, a gente não depende de inventário nenhum, é tão simples quanto trocar documentação. Tá? Perfeito. Então é isso, pessoal. Se estiverem com alguma dúvida ainda, entre em contato com a gente. Se você estiver com alguma dúvida relacionada aos seus investimentos no exterior, entre em contato com a gente, sente com nossos especialistas para poder ver se você está no melhor caminho, se é o momento de você sofisticar sua estrutura no exterior, se existe alguma exposição de imposto de herança, de processo sucessório, que você não está vendo, mas que um especialista vai te ajudar a enxergar isso. E a gente está aqui para apoiar e garantir que seus investimentos estão em conformidade no exterior. Tá? Muito obrigado pela participação de todos, pelas dúvidas. Tiveram muitas dúvidas, acho que a gente não conseguiu responder. A gente vai entrar em contato e mandar a mensagem direto, tá bom? Gente, muito obrigado pela oportunidade de falar novamente com todos vocês. E sempre que tiver alguma atualização relevante em termos da reforma, a gente vai ter uma nova live para tratar disso, sempre com a maior agilidade que a gente conseguir. E fiquem à vontade para nos mandar mensagem, nos ligar, a gente vai estar 100% disponível aqui para a gente conversar no futuro. Forte abraço e bom final de dia a todos. Tchau, tchau, pessoal.